Quinto dia da Copa do Mundo e esse foi o dia do empate, hein? Só teve empate nessa segunda-feira, dia 15 de junho. Empataram Espanha e Cabo Verde, o resultado mais surpreendente desta segunda-feira, 0-0. Empataram em 1-1 Bélgica e Egito, empataram em 1-1 também a Arábia Saudita e Uruguai e por fim empataram em 2-2 Irã e Nova Zelândia. É sobre esses jogos que nós vamos falar nesse vídeo. Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Caio, você está no canal CLFC. Seja bem-vindo, por favor, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho das notificações e deixe seu comentário sobre a Copa do Mundo até aqui, se você está curtindo e o que você achou desses empates, qual foi o mais surpreendente e se você tomou head aí nas apostas. Muito bem, vamos começar com Espanha e Cabo Verde. Como eu disse, o mais surpreendente, eu acho que ninguém vai negar isso, né? A Espanha é considerada uma das três principais favoritas ao título, campeã da Eurocopa em 2024, tinha vencido também a Nations League no ano anterior. A Espanha que em 2022 decepcionou. Nas últimas três Copas a Espanha decepcionou. Em 2014, logo após o título mundial de 2010, o único título da Copa que a Espanha tem, aquela geração fantástica que tinha Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Davi Villa no ataque, Fábregas ainda no meio de campo. O meio de campo era sensacional, né? Ainda é muito bom o meio campo hoje, mas naquela época, né, você tinha Davi Silva, era muito bom aquele time da Espanha. Essa geração já chegou um pouco mais envelhecida em 2014, muitos jogadores fizeram ali sua última Copa, alguns ainda sobraram para 2018, como é o caso do Sérgio Ramos, do Busquets. Eu não citei o Casillas no gol, né, que era um monstro de goleiro também e foi fundamental lá em 2010. Bom, em 2018 a Espanha caiu nas oitavas para a seleção da Rússia, a dona da casa. Em 2022 novamente caiu nas oitavas. Assim, pelo menos passou da fase de grupos, diferente da Alemanha nas últimas duas Copas. Porém, quando chegou no mata-mata, caiu na primeira oportunidade para seleções inferiores a ela. Foi assim com a seleção da Rússia em 2018 e foi assim em 2022 com a seleção do Marrocos, que acabou sendo a surpresa, né? Eliminou a Espanha, depois eliminou Portugal e acabou sendo derrotada pela França na semifinal. Bom, nessa Copa a Espanha não começa bem, apesar de que se a gente for pegar de 2002 para cá, a única seleção que venceu todos os jogos da Copa foi a seleção brasileira em 2002. Depois todas as campeãs perderam pelo menos um jogo, ou empataram, assim, não vou dizer que perderam, algumas não perderam, terminaram invictas ainda assim, mas não venceram os três jogos da fase de grupos. Agora, Cabo Verde é uma das piores seleções no ranking da FIFA, é estreante em Copa, mais uma, né, como foi Curaçao, que estreou no domingo, tomou 7-1. Cabo Verde fez diferente, conseguiu segurar a poderosa seleção espanhola, treinada por Luis de la Fuente, que faz lá um bom trabalho. Porém, esse time ele é quase o mesmo de 2022, com duas aquisições. Vou dizer aquisições que a seleção compra o jogador, né? Aliás, o Qatar até compra. Mas ele tem duas adições no time, que são os pontas, Lamine Yamal e também o Nico Williams, que não jogaram como titulares nesse jogo e fizeram muita falta para essa seleção da Espanha, né? Eles foram fundamentais na conquista da Eurocopa. Como eu disse, é basicamente o mesmo time do Luis Henrique, só que com esses jogadores que na época eram muito jovens e não estavam no radar da seleção. O Yamal tinha acabado de subir para o Barcelona, nem lembro se ele subiu, se ele já tinha subido ou se ele subiu depois da Copa. Eu acho que ele foi para o time principal, né? O Yamal jogou a Euro de 2024 com 16 anos, então acho que ele subiu depois da Copa, começo de 2023, né? Mas enfim, a Espanha não teve então esses dois jogadores, ainda assim teve o maior volume de jogo, é claro, só que a seleção de Cabo Verde fez uma partida perfeita defensivamente. Foram 8 finalizações da Espanha na direção do gol, no total foram 23. Tivemos muitos chutes para fora. Eu acho que a Espanha entrou de salto alto sim um pouco. Você via que, parece que nós podemos ganhar o jogo a qualquer momento. E não foi assim, né? O Cucurella foi um cara que estava parecendo estar incomodado, né, com o resultado de não conseguir fazer gol. E para mim foi o melhor jogador da Espanha, ele que teve a sua transferência confirmada para o Real Madrid nesta segunda-feira, antes da partida. Parece que o Real Madrid correu para ter um jogador na seleção da Espanha, porque pela primeira vez na história a Espanha estava indo para a Copa sem nenhum jogador do Real Madrid. Então eles contrataram o Cucurella para falar, tem um jogador lá que ele não jogou aqui ainda, mas ele é nosso. E acho que foi uma boa contratação para o Real Madrid, deve ajudar o time. O time teve muito problema com as laterais nessa temporada, especialmente na esquerda, né? A direita também pelas lesões do Carvajal, que na minha opinião deveria estar aí jogando na lateral direita da Espanha, nem que fosse para estar no banco de reservas. Eu sei que ele ficou fora muito tempo na temporada, mas para mim foi um erro
do De La Fuente não ter levado o Dani Carvajal, que é um cara que, infelizmente, né, com a carreira gigante que ele tem, 6 Champions League, ele não ganhou a Copa com a Espanha, né? Em 2010 ele ainda era muito jovem, não tinha nem estreado no profissional do Real Madrid, né? O Dani Carvajal. Bem, Cabo Verde teve como destaque o goleiro Vozinha, que teve uma história incrível ali com a Cazé TV, né, fazendo o Instagram do cara bombar, sair de 50 mil seguidores, e agora ele já está com mais de 4 milhões, ultrapassou inclusive o próprio Casimiro Miguel. E ele acabou sendo destaque por conta disso. Não estou dizendo nem que ele foi o melhor em campo, foi um dos melhores com certeza, ganhou o prêmio da FIFA, fez defesas importantes, foram 8 defesas no total. Nenhuma foi, nossa, que milagre, teve uma até que ele tirou com a ponta dos dedos, que foi uma defesa incrível, sim. Mas já havia atuações de goleiros melhores na Copa, atuações melhores de goleiros e goleiros melhores também. A Vozinha tem 40 anos de idade, joga no Chaves de Portugal, o time onde jogou antes de voltar para o Corinthians aí, o Hugo Souza. Voltar para o futebol brasileiro e ir para o Corinthians, né? Falei como se ele tivesse jogado no Corinthians antes. Mas o Hugo Souza jogou lá e o Vozinha era titular desse time do Chaves na segunda divisão de Portugal nessa temporada. Quando o Hugo jogou, eles foram lanternas do campeonato, o time tomava muito gol. E, cara, ele se emocionou, né, na entrevista, falando que era o sonho da vida dele, né, se preparou tanto para isso. E os cabo-verdianos não tinham tanta esperança quando só 32 seleções jogavam a Copa. Eu fui uma das pessoas contra esse aumento de número de seleções, mas a gente vê histórias incríveis, como é do próprio Curaçao também, que apesar de ter levado 7-1, eles conseguiram por um momento empatar o jogo com a Alemanha, a festa que foi mesmo depois da partida. Para esses caras é muito mais especial estar participando da Copa do Mundo. Para eles só de participar já é algo gigante, diferente do que é para as outras seleções mais acostumadas, né, como a brasileira principalmente, que participou de todas as Copas, e empatar com o Marrocos, que é uma seleção hoje forte, é um absurdo para o brasileiro. Um absurdo seria sim a Espanha empatar com o Cabo Verde, né? Eu acho que não tem comparação o empate do Brasil com o Marrocos, uma seleção que foi quarta colocada na Copa do Mundo passada, campeã da Copa do Mundo Sub-20, tem uma perspectiva talvez ainda maior para essa Copa do que foi na anterior, com o Cabo Verde, que é um estreante. Todo mérito a Cabo Verde, aos zagueiros ali, o Dani Borges, Dinei Borges, na verdade, fez uma partida sensacional. O Pico também, esse jogador que parece que ele foi convocado pelo LinkedIn, olha a história da seleção de Cabo Verde, e o Vozinha também, com esse nome, eu acho que ele já ficou, né, o nome do goleiro do Cabo Verde é Vozinha, é um apelido, né? Porque diz que quando ele era criança, ele quando perdia jogando com os amigos, ele ia chorar no colo da avó, então ficou Vozinha. Então o Josimar, apelidado, conhecido como Vozinha, foi o destaque da partida e Cabo Verde faz história. Pode até perder os 2 próximos jogos, não é favorito para ganhar nem do Arábia Saudita nem do Uruguai. Porém, se empatou com a Espanha, o que garante que eles não podem empatar? Já teve seleção que foi eliminada empatando os 3 jogos. Essa seleção foi a Nova Zelândia, que eu vou comentar daqui a pouco, estrearam empatando. Então a Nova Zelândia já foi eliminada invicta. Pode acontecer isso com Cabo Verde ou pode até acontecer de se classificar também, lembrando que 8 seleções vão classificar pelo 3º lugar. Bom, passando para o próximo jogo, Bélgica e Egito empataram em 1-1. Eu vou até primeiro falar de Arábia Saudita e Uruguai, porque é do mesmo grupo da Espanha e de Cabo Verde. Na Arábia Saudita e Uruguai, esse jogo foi às 7 da noite. O jogo terminou empatado em 1-1. Eu acho que eles colocam esse intervalo de um jogo do outro grupo no meio para dar tempo dos caras que estavam jogando antes assistir a outra partida que vai impactar no grupo deles. Deve ser por isso. Então, Arábia Saudita e Uruguai terminou empatado também. Aqui tivemos gols, 1-1. A Arábia Saudita sai na frente. A Arábia Saudita que começou a Copa de 2022 vencendo a seleção que no fim foi campeã, que foi a Argentina. E quase eles repetem esse feito vencendo novamente o Sul-Americano, porém o Uruguai conseguiu buscar o empate. Eu acho que o time da Arábia Saudita de 2022 era melhor, ou pelo menos mais bem treinado que esse atual, que é um bom time, porém não me parece muito bem treinado não. Coletivamente eles fizeram uma partida, para mim, nível seleção brasileira, que está perdida coletivamente e depende de lances individuais. No caso, a Arábia Saudita não teve um lance genial de alguns jogadores, até tem um cara muito bom que é o Salem Al-Nassr, né? Já desde 2018 sendo destaque ali da seleção nas Copas do Mundo, ele não sai do Al-Hilal por nada, é ídolo máximo lá. Mas o que foi o destaque individual para a Arábia Saudita fazer o gol? Foi o Muslera. O Muslera, a gente fala muito do Ochoa, que está sempre na Copa do Mundo, fica congelado e volta. O Muslera, eu não vou dizer que ele está congelado porque a gente está vendo ele jogar Libertadores com o Estudiantes. Porém, ele está no Uruguai há muito tempo e ele falha em todas as Copas. 2010 ele falha, 2014 ele falha,
não foram erros que custaram a classificação. 2018 custou a classificação, apesar da França ter jogado bem melhor que o Uruguai naquela partida, 2-0 talvez tenha sido barato, mas pô, tava 1-0 só, você toma um frango daquele, o Uruguai poderia ter empatado no final, o futebol é imprevisível, mas ele tomou um frango no chute do Griezmann e o Uruguai foi eliminado mais cedo do que poderia. Acabou com a esperança da seleção. E 2022 ele não joga. Se eu não me engano, ele estava na seleção, estava no banco de reservas, mas o goleiro titular foi o Rocher, que joga no Internacional. O Rocher está machucado, então o Bielsa trouxe de volta o Muslera para ser o titular e ele falha. Ele faz um movimento assim e rebate a bola para o jogador da Arábia Saudita, o Al-Alarmi. Alarme não, né? Al-Ahly. O Al-Ahly, então, abre o placar para a Arábia Saudita. E, cara, o Muslera falha muito mais que o Alisson. Como será que é a reação do torcedor uruguaio com o Muslera? Será que eles cobram tanto quanto o brasileiro cobra o Alisson ou cobram menos? Porque deveriam cobrar mais. O Muslera falhou e o Alisson, ele falhou nesse gol de Marrocos, mas nas eliminações do Brasil o Alisson não falhou, gente. Quem acha isso tá assistindo errado, não tá? Não foi falha. Você pode cobrar que ele poderia ter saído melhor no lance, mas não foi falha, não foi frango. Ele não bateu roupa pro cara fazer o gol, não foi rebote. Pois bem, o Uruguai vai lá e empata já na reta final com o Maxi Araújo, caminhava para mais uma derrota de equipe sul-americana nessa Copa. Por enquanto, nenhum sul-americano venceu. Hoje estreia a Argentina, atual campeã do mundo, estreia contra a Argélia, é favorita para ganhar. Porém, a Argélia fez um grande jogo contra a Holanda, na Holanda, antes da Copa do Mundo. Não vai ser um jogo fácil. O jogo mais fácil, que deve salvar os sul-americanos caso a Argentina não vença, apesar de que ninguém esperava que Cabo Verde fosse empatar com a Espanha, não dá para garantir que a Colômbia realmente vai vencer o Uzbequistão. Mas, em teoria, deve ser um jogo fácil para a Colômbia, em teoria. Então, nesse grupo H, que antigamente era o último, até 2022 eram 8 grupos, agora são 12. Então, no grupo H está todo mundo empatado com 1 ponto. O mesmo acontece no grupo G. Foram 2 empates, Bélgica 1, Egito 1. A geração belga acabou, né? A famosa geração de ouro da Bélgica. Ainda tem alguns jogadores daquela geração, como é o De Bruyne, o Courtois, o Lukaku. O Lukaku estava no banco de reservas, titulares dessa época só o Courtois e o De Bruyne. Mesmo se você quiser incluir o Meunier nessa geração, ele nunca foi um craque geracional, mas ele teve ali a passagem no PSG, no Borussia. É um lateral ok, mas que numa seleção boa, né, talvez ele já não tivesse mais no radar da seleção. Não posso falar nada que o Brasil está com Danilo e Alexandre. Pois bem, o Egito sai na frente, o Egito que tem hoje um cara para dividir a responsabilidade com o Salah, que é o Omar Marmoush. Nenhum dos dois foi o grande destaque da partida, né? O Salah ainda teve a participação no gol do Achour. O Achour então abre o placar para o Egito aos 20 minutos. E o Mohamed Hani acaba fazendo um gol contra. O Lukaku saiu comemorando como se o gol fosse dele, a câmera foi nele. E aí depois, quando a gente vê o replay, claramente foi gol contra. Porém, se o Lukaku não estivesse ali na área, o gol não aconteceria, porque o cara ficou assustado com o Lukaku, foi lá, tentou chegar antes dele. Chegou antes, só que acabou finalizando para dentro do gol. Não deu para o goleiro do Egito evitar. Essa partida foi uma partida ok. Uma boa partida, assim. Não vou dizer que teve um jogo ruim, apesar de tantos empates. E um 0-0. No caso de Espanha e Cabo Verde, basicamente só a Espanha jogou. Cabo Verde teve alguns contra-ataques ali para escapulir, mas é um time que tecnicamente falta, né, uma qualidade ali no ataque para concluir as jogadas em gol. Então tinha muito jogador que, poderia pensar um pouco mais, vou fazer um passe, vou correr para a área para finalizar, vai aparecer alguém. Não, ele já chutava pro gol desesperado. Então o Cabo Verde perdeu muitas chances assim. O que me faz acreditar que eles não vão vencer nem a Arábia nem o Uruguai. Mesmo com a possibilidade de ter muito mais contra-ataque contra o Uruguai, com uma defesa mais frágil do que a da Espanha. Eu acho que eles, se continuarem assim, né, nervosos na frente do gol, aí não vai dar. Mas se empatar os 3 jogos já é histórico para o Cabo Verde. Não ter perdido para a Espanha, segurar a Espanha foi histórico. No caso de Bélgica e Egito, eu esperava ser um jogo já equilibrado. A Bélgica tinha um certo favoritismo, porém acabou sem sequer conseguir marcar um gol. E só um comentário, se o Alisson tomasse o gol que o Courtois tomou, certamente ia ter gente falando que foi falha. Eu não estou dizendo que foi falha do Courtois, não. Só estou falando dos 2 pesos, 2 medidas, né?
E para fechar então, Irã e Nova Zelândia, 2-2. Olha, esse jogo que tinha ali algumas recomendações da FIFA, ou melhor, recomendações do governo iraniano, caso acontecessem algumas coisas. E aí a FIFA recomendou que não acontecesse de entrar com a antiga bandeira do Irã, mas teve gente com a antiga bandeira do Irã lá. Enfim, a gente sabe tudo que está acontecendo fora dos campos envolvendo o Irã, Estados Unidos, Israel. Dentro do campo, o Irã fez uma partida onde se esperava até mais a seleção iraniana, né? Eles eram considerados favoritos contra a seleção da Nova Zelândia. A Nova Zelândia não participa da Copa desde 2010. Como eu disse naquela edição, eles passaram a fase de grupos invictos, mas foram eliminados. Empataram os 3 jogos. E começam essa Copa empatando. Vou destacar aqui o Just, claro, que fez os 2 gols da Nova Zelândia. Eles têm um jogador ali que é muito famoso no elenco, né? Não sei o que aconteceu. Foi um fenômeno antes do Vozinha. Antes da Copa o cara já ganhou um monte de seguidor ali, que é o Tim Payne. Mas dentro do jogo ele não se destacou tanto assim. O destaque mesmo para mim foi o Chris Wood, que dá assistência para os 2 gols da Nova Zelândia. Tem uma bola ali que ele acabou furando, né? O oferecimento Mustela pro Torius Furo, o furão. Mas, cara, o maluco ele joga muito no Nottingham Forest. Ficou lesionado boa parte da temporada. A torcida da Nova Zelândia achou que ele ia ficar fora da Copa, mas ele tá aí. E é um cara que faz um pivô muito bom, né? Ele fez isso pro Just 2 vezes. O controle de bola do cara para um centroavante. Queria ele no lugar do Igor Thiago, hein? Não sei se vocês concordam. E o Chris Wood também já foi artilheiro da Premier League. Não artilheiro, porque é quase impossível fazer mais gol que o Haaland. Mas nas últimas temporadas que ele pôde jogar inteiras, ele foi um dos artilheiros da Premier League. O Irã, então, consegue empatar ali com o Razeyan e depois com o Morrebi. 2 vezes, então, o Irã fica atrás do placar, depois busca o empate. Eu não sei no sentido... No começo do jogo, eu achei os jogadores um pouco nervosos do Irã, mas dá para entender, é compreensível, né? Para encerrar esse vídeo, então, a agenda desta terça-feira, teremos a poderosa seleção francesa estreando contra a seleção de Senegal, uma excelente seleção também da África. Esse jogo acontece, então, às 16 horas em New Jersey, no mesmo estádio que o Brasil estreou contra Marrocos. Marrocos que fez a final da Copa Africana contra a seleção de Senegal. Senegal ganhou no campo, mas no tribunal o título foi para Marrocos. Um absurdo, uma coisa bizarra. Às 19 horas tem um outro jogo do Grupo I, Iraque e Noruega. Dessa vez os 2 jogos do Grupo I foram em sequência. Então aquela teoria de que era para dar tempo para assistir não faz sentido. Iraque e Noruega então se enfrentam às 19 horas. Estreia de Erling Haaland, a primeira Copa do Haaland, primeira Copa do Odegaard, todo o time da Noruega, né, que não participava da Copa do Mundo já há muitos anos. Primeira vez que muita gente como eu vai ver a Noruega jogar uma Copa do Mundo. Como também vamos ver o Iraque, né? A Argentina e a Argélia jogam às 10 horas, estreia então da atual campeã mundial. A Argélia que fez ali uns amistosos antes da Copa bem interessantes, ganharam da Holanda lá em solo holandês. Então não espero um jogo muito fácil para a Argentina, que durante esse período de preparação para a Copa do Mundo fez os amistosos mais fáceis possíveis. Ganhou a Copa América, sim. Liderou o campeonato eliminatório para a Copa com certa tranquilidade, sim. Porém, fugiu da finalíssima, não quis jogar contra a Espanha. Eu acho que se eles vissem o jogo da Espanha contra Cabo Verde, até jogariam, né? Não sei. Mas é isso aí, vamos ver como é que a Argentina estreia nessa Copa do Mundo. Muitos colocam eles como um dos 3 principais favoritos, outros colocam em quarto. Eu colocaria em quarto. Eu acho que a Argentina fica atrás das outras 3 seleções. Mesmo a Espanha tendo estreado empatando com o Cabo Verde, ainda acho a Espanha mais candidata ao título do que a Argentina. Lembrando que a Argentina estreou perdendo em 2022, por que não repetir isso em 2026? E esse jogo fica para 1 da manhã, Áustria e Jordânia, outro jogo do Grupo J, nos Estados Unidos. Esse jogo é nos Estados Unidos? Deixa eu ver. Será em São Francisco. Então lá ainda vai ser terça-feira, mas aqui no Brasil já vai ser madrugada. E eu quero ver quem vão ser os corajosos que vão assistir Áustria e Jordânia a 1 da manhã. Ficamos acordados para ver Austrália e Turquia, valeu muito a pena. Porém aqui, né, Áustria e Jordânia... Se vocês souberem algum jogador da Jordânia para comentar, eu não sei porque eu não tirei nenhum jogador da Jordânia no álbum da Copa ainda, então realmente não conheço nenhum jogador da Jordânia. Talvez assistindo o jogo me surpreenda e conheça alguém ali sem saber que o cara joga lá. Mas a Áustria tem ali o Alaba, tem Arnautovic, Sabitzer, tem alguns jogadores conhecidos e a Áustria é a favorita para vencer essa partida. É isso então, pessoal. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e amanhã eu estou de volta para comentar esses 4 jogos. Então, e amanhã, quarta-feira, vão ser
os últimos jogos da primeira rodada. Quinta-feira já começa a segunda rodada e sexta-feira tem Brasil e Haiti. Valeu? Tamo junto, até amanhã.